Existe um poema do Ricardo Reis muito interessante que ele permite uma dupla leitura, como convém a uma grande obra de arte. Ele se chama Obra Édita e é um dos pseudônimos do Fernando Pessoa, que é o Ricardo Reis. E o Ricardo Reis é tido como um indivíduo extremamente sereno por conta das preferências que ele tem pelos poemas clássicos, pelo jeito clássico de produzir poemas, né? Então ele tem uma serenidade assim que parece trazer para ele muita paz diante das atribulações, diante da complexidade ou até do duplo sentido da realidade. E esse poema registra isso. Vou ler aqui para vocês. Para ser grande, sei inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Olha, ele é lindo, né? É lindo. Além de ser assim, de uma serenidade muito grande, né? E o que eu chamei de duplo sentido, de maneira dupla de se enxergar as coisas, diz respeito a uma tonalidade que ele tem, geral, assim, que sugere que para nós alcançarmos aí essa singularidade que nos traz serenidade diante das adversidades do mundo, nós temos que nos focar, nós temos que nos concentrar em algo que seja essencial, em algo que seja, como que eu diria, em algo que seja profundo, né? E que tenha a capacidade de varar, de atravessar os duplos sentidos, né? Esse é o sentido mais evidente. Mas faz algum tempo que eu comecei a olhar para ele de uma maneira completamente diferente, sabe? Justamente por causa da lua, né? Olhando assim, em perspectiva, esse poema é interessante, entre outros motivos, porque ele permite que a gente veja a lua do céu, né? E a lua do lago, certo? São duas luas, portanto, né? E as duas luas são completamente diferentes, tal qual naquele outro poema do Ismália, né? Que divide a lua do céu e a lua do mar. Então a gente pode ver as duas luas nessa perspectiva colocada pelo eu lírico desse poema, né? Então, essa perspectiva que o poema nos coloca, ela contracena com a primeira ideia, justamente porque a singularidade que todos nós gostaríamos de alcançar e que todos nós temos grande desejo de produzir na nossa vida, ela é repleta de duas coisas, né? A lua só pode brilhar inteira no mar, no lago, porque vive muito alta, né? Então a gente olha aqui a lua do céu e a lua do lago e diz, eu sou essas duas coisas, né? Eu tenho essas duas faces e eu sou obrigado a conviver com elas. E é o fato de eu colocá-las em perspectiva que me traz alguma serenidade. Não é eu apagar a lua do lago ou ignorar a lua do céu. É muito interessante essa colocação porque ela abre uma porta para a compreensão do que seja a literatura comparada. A literatura comparada, ela vive essa dubiedade que o poema nos coloca. Por quê? Pelo simples motivo de que todo mundo que estuda literatura comparada negocia com duas coisas ao mesmo tempo, de maneira, como que eu diria, incontornável, né? Não tem como contornar, é preciso duas coisas. E o interessante de se colocar as duas coisas, de se colocar dessa forma, é que a junção dessas duas coisas permite que a gente sempre tenha um olhar sobre uma singularidade. Como se nós disséssemos a todo tempo, essas duas coisas praticam uma coisa única. Permite-nos a literatura comparada observar essa singularidade que faz com que a arte possa frequentar as mais diferentes mídias. Ao mesmo tempo
observando o trabalho da literatura comparada e o grande desafio que para ela é sempre estar pensando duas coisas ao mesmo tempo, eu observo que vamos dizer assim, a essência do que é comparado literariamente está sempre dividida em duas coisas, né? Ela está em dois aspectos, e é o fato dela estar em dois aspectos que a transforma numa coisa tão interessante para o trabalho crítico do século XXI, né? Essa necessidade que nós temos de conviver com o provisório, de conviver com o dúbio, de frequentar o diferente, né? Isso é muito importante para nós no nosso tempo. E ao mesmo tempo requer uma sabedoria enorme, porque está sempre considerando que um só não é suficiente.